te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus onipotente, suplicantes, imploramos a vossa majestade. À medida que se aproxima a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, no versículo de 14 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outro, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal no céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver em seu reino? Vós dizei que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens está seguro, mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura, na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos convida a sermos obedientes a Deus. Primeira leitura do livro de Jeremias fala assim, assim fala o Senhor, dei esta ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz, assim sereis eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segue adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para que sedes feliz.
mas eles não ouviram nem prestaram atenção. Então aqui a palavra de Deus fala que Deus, ele fala para o povo andar nos seus caminhos, porque quem anda no caminho de Deus, essa é a ordem de Deus, né? Quem anda no caminho de Deus é pessoas que vivem feliz. A felicidade do homem só encontra quando ele descobre a sua própria existência. Que tem uma palavra muito linda que diz assim, que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando nós encontramos com Jesus, a gente encontra conosco mesmo. Aí a nossa vida começa a ter sentido e por isso, então, aqui a palavra fala que encontra com a felicidade. E no Evangelho fala de Jesus, então, expulsando o demônio de um mudo, aquele mudo que não conseguia falar. Olhando para esse Evangelho, quer dizer, é da mesma forma que a primeira leitura nos apresenta esse ser obediente a Deus. Quer dizer, aquele que é mudo é porque ele não consegue expressar aquilo que é verdade de Deus na vida dele. Então, tem alguns escritos que diz que esse mudo pode ser aquele que não consegue se confessar. Os padres da igreja dizem isso, que aquele que não consegue, que tem dificuldade de falar, né, para o sacerdote os seus pecados. Existe um demônio que impede, muitas vezes, a pessoa não admitir que é pecador e que é necessitado de uma libertação. E essa libertação, ela só vem através da confissão. Porque nós somos seres de comunicação. Quer dizer, quando a gente não consegue falar, nós estamos saindo da nossa própria essência, que a nossa essência é nos comunicar. Quer dizer, então essa comunicação que é impedida, muitas vezes, por falta, é um mal que muitas vezes nos acompanha, aquele que não consegue falar. Quer dizer, o mal que impede a pessoa de se expressar de uma forma onde ele se realiza, que é se expressando com as alegrias de Deus que transborda dentro do coração. Então, esse tempo de Páscoa, de Quaresma, que nos convida, que nos leva a celebrar a Páscoa, essa vitória de Deus na nossa vida. Quer dizer, essa vitória de Deus na nossa vida é esse mal que é expulso. E aí então eu consigo me expressar. Eu consigo não só falar de Deus, mas também consigo falar com Deus. Esse é o grande sentido. Quer dizer, eu consigo me expressar na confissão as minhas misérias, as minhas pobrezas, me liberto de tudo aquilo que não me faz bem, que muitas vezes dentro de nós habita. Quer dizer, por uma boa confissão nesse tempo de Quaresma, tenho também a capacidade de expressar a palavra de Deus, e tenho também a capacidade de conversar com Deus através dessa vida de oração. Então, essa libertação que a palavra de Deus hoje nos convida, como fala também na primeira leitura, né, de sermos obedientes a Deus, aquele que não escuta. Aqui no livro de Jeremias, Deus fala para que eles pudessem então escutar os seus ensinamentos e poder viver. Que aí esse Deus seria um Deus que seria o Deus desse seu povo, que esse povo que viveria feliz. Então a felicidade do ser humano é esse encontro com Deus, é essa comunicação, essa libertação de toda a incapacidade de expressar o amor de Deus para todas as pessoas que convivemos, e também essa grande relação com Deus através da oração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus,
que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.